Amém? Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. E vamos ler no capítulo de número 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero recomendar um livro aqui para os irmãos, O Segredo do Contentamento. Esse é um tema que a gente vai estar trabalhando hoje e na próxima semana, da editora Nutra. Você entra lá na página do Nutra, tem material muito bom para a sua vida, para a sua família, não só de aconselhamento bíblico, mas também para crescimento espiritual, né? E esse livro tem me abençoado muito, O Segredo do Contentamento. Na verdade, eu dei para a Amanda e não retomei, não, peguei emprestado, né? E esse livro vai abençoar muito a sua vida, traz muitas lições importantes sobre o contentamento. E a gente vai refletir um pouquinho hoje sobre esse tema, né? Não baseado totalmente no livro, alguns pensamentos, né? Mas sobretudo baseado nesse texto, na experiência de Paulo. Filipenses capítulo 4, vamos ficar em pé por um instante para lermos o texto, depois os irmãos vão ficar aí um pouquinho de tempo sentados. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 13. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Pode sentar, querido. Há uma definição, há uma afirmação interessante nesse livro que me chamou a atenção. William Barclay, ele diz que um espírito contente é um espírito que adora. Um espírito contente é um espírito que adora. E ele faz a citação também de um autor puritano do século XVII, Jeremiah Burroughs. Ele diz o seguinte: a adoração não é apenas fazer o que agrada a Deus, mas também agradar-se do que Deus faz. E aí nos faz lembrar
do salmista dizendo: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Muitas vezes nós nos agradamos, nós procuramos fazer aquilo que agrada a Deus, mas nem sempre nós nos agradamos daquilo que Deus faz. Porque nós temos uma tendência de olharmos para as circunstâncias e selecionarmos aquelas que mais nos agradam e descartamos aquelas que não são tão boas aparentemente e não conseguimos enxergar a mão de Deus nas duas. Esse é o nosso desafio. Crermos, confiarmos num Deus que é soberano em todo o tempo e sabermos que Ele cuida de nós em todas as circunstâncias. Esse é o desafio dessa passagem que nós vamos refletir nessa manhã. A adoração envolve encontrar nosso deleite em Deus, e isso só acontece quando nós nos agradamos do seu controle soberano sobre a nossa vida. Enxergarmos a soberania de Deus nas circunstâncias da nossa vida. Esse é o nosso grande desafio. E às vezes, tão ansiosos que vivemos, não conseguimos enxergar e nos deleitar na presença de Deus quando nós passamos por determinadas situações. Quando nós olhamos para essa passagem, especialmente dos versos 11 e 13, nós estamos vendo o testemunho de Paulo. Ele falando exatamente sobre esse caminho do contentamento. É um caminho, irmãos. É um caminho de aprendizagem. Nós fomos criados, lá no HD original, não corrompido pelo pecado, havia gratidão no coração dos nossos pais. Havia celebração, o reconhecimento de que Deus é o provedor, é o Pai soberano. Adão não tinha dúvida de quem era o seu Criador. A prova desse contentamento, dessa alegria que já veio no HD original, não corrompido, é que quando vem a esposa, o que ele diz? Essa afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ele só falta falar mistério, não falava porque não tinha mais de uma língua na época, né? Ele ficou todo alegrinho, contente. Aí vem a corrupção do pecado, a primeira coisa que ele faz foi a mulher que tu me deste. Não é? O nosso HD já vem corrompido, irmãos, então nós vamos refletir nessa manhã que o contentamento, ele é algo que a gente tem que aprender. Paulo nos ensina isso. É o caminho do contentamento. É um desafio. E eu queria, então, pensar com vocês nessa manhã. Mas o que é o contentamento? É ter uma mente satisfeita em qualquer situação. É encontrar uma satisfação íntima somente em Deus. O presbítero Leandro, eu falei para o Léo, ele já pregou o que eu ia falar, né? O Léo deu spoiler. Não, ele pregou mesmo, né? Ele falou exatamente isso, a nossa satisfação em Deus, acima de tudo no Senhor, é experimentar paz e confiança nele nos momentos de dificuldade. Paz e confiança nele. É desfrutar de modo consciente o fato de que Deus é bom. Esse é o grande desafio, nós nos lembrarmos de que Deus é bom quando as circunstâncias não são. Não é, irmãos? Quem é que gosta de receber uma notícia de que você perdeu o emprego? Eu me lembro de um casal querido aqui da igreja. Eu fui fazer uma visita para eles, a varoa tinha perdido o emprego e logo em seguida o varão. E eu senti aquela questão pastoral e parti para a casa dele. Eu falei assim, vou encontrar um casal desesperado. Nada, estava tranquilão os dois, confiando no Senhor, né? E aquilo falou muito ao meu coração, como é que nós respondemos às circunstâncias? Respondemos às circunstâncias como alguém que não tem um pai de amor, como alguém que não tem um Deus que é digno de confiança, ou respondemos na certeza de que Ele sabia disso, de que não fugiu do governo de Deus, e o presbiteriano falou sobre isso semana passada, de que nós temos esperança porque há um Deus que controla todas as coisas. Na semana retrasada nós falamos sobre a criança recém-amamentada que está satisfeita nos braços da sua mãe, e assim a minha alma para com o Senhor, diz o salmista. Por isso a minha esperança está nele.
E Deus tem nos desafiado, então, irmãos, a enxergarmos a mão do Pai em toda e qualquer situação que nós enfrentamos. O mesmo autor lá do século XVII, ele diz: contentamento cristão é aquela obra doce, íntima, silenciosa, graciosa do Espírito, que se submete e deleita livremente na sabedoria de Deus, em sua disposição paternal em todas as situações. A presença do Pai. O Pai está presente em toda e qualquer situação. Eu me lembro quando eu era, ia dizer menor, não, mas mais novo, que menor eu continuo sendo, né? Mais novinho. Eu sempre gostei de jogar futebol, nunca fui grandes coisas, mas gostava. Né? Uma coisa é você gostar, outra coisa é você saber, né? Eu gostava de jogar naqueles campinhos lá da minha cidade, lá tinha haviam muitos espalhados. O Rio de Janeiro, antigamente, né, o estado todo tinha isso. Né? Cada canto tinha um campo. Hoje é um prédio, hoje é um hospital, mas alguns eu falo assim: pastor, joguei muita bola aqui. Não é possível ter um prédio, mas antes do prédio era um campinho. Né? Eu gostava de jogar descalço. Me lembro uma vez que entrou um prego ali, né? Tinha um toco e um prego, eu tirei o prego, exprimi, bati lateral, continuei chegando, né? Jogando. Em casa começa a latejar quando o sangue esfriava, né? Mas chegou o dia da minha estreia no time uniformizado da cidade, né? No time de terceira divisão. Não era o Fluminense, tá, Ricardo? Era outro time da cidade, que disputou até a terceira divisão. Então, era um dia emocionante. Pela primeira vez, aquele peladeiro lá, né, de fim de semana, ia colocar uma chuteira. A chuteira que eu ganhei, eu calçava acho que 37, ela era 39. Para dar um chute daqui ali era difícil, mas era o que tinha para hoje, né? E aí, todo arrumadinho, nervoso, tenso. Mas uma coisa me tranquilizou. O meu pai estava ali, né? Um amigo dele foi lá e falou assim: hoje o seu filho vai jogar. E eu sabia que ele estava ali. Eu falei assim: eu posso ser o pior do jogo hoje, mas eu sei que o meu pai está ali. E no final ele vai me dar uma palavra, né? E foi muito legal aquela experiência. E às vezes, irmãos, nós precisamos ter isso em mente, às vezes não o tempo todo. O Pai está ali. O Pai está presente. Talvez a situação seja a mais inusitada para você, a mais difícil de lidar. É o luto, é o desemprego, é a restrição financeira, é a aflição de uma enfermidade, mas o Pai está presente. E eu queria pensar sobre isso nessa manhã. O apóstolo Paulo, nessa passagem, ele nos traz 3 lições que são vitais a respeito do contentamento nessa passagem. Em primeiro lugar, Paulo nos ensina que o contentamento não depende das suas circunstâncias. Ele diz isso literalmente no versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me ou a viver contente em toda e qualquer circunstância. A nossa alegria espiritual não depende das circunstâncias. E Paulo não somente, irmãos, escreveu sobre isso, mas, sobretudo, ele viveu isso. Essa é a grande realidade que faz desse homem de Deus autoridade naquilo que ele estava falando, naquilo que ele estava ministrando à igreja em Filipos. Nós vamos ver algumas situações em que pelas quais o apóstolo passou, e ainda assim ele está dizendo que aprendeu a viver contente em cada circunstância. Paulo, por exemplo, passou por privações financeiras. Bem-vindo ao planeta Terra, né? Ele diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, nada tendo, mas possuindo tudo. Nada tendo, mas possuindo tudo. No capítulo 11, ele vai falar de uma série de situações que ele passou, pelas quais ele passou, e ele termina dizendo: em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Em fome e sede. Paulo passou por essa situação das privações financeiras. E aqui, em Filipenses, ele também fala sobre isso. Mas além de passar, irmãos, por privações financeiras, ele enfrentou enfermidades físicas. Algumas
aparentemente crônicas no relato das Escrituras. Em Gálatas capítulo 4, nos versículos 13 e 14, o apóstolo diz o seguinte: como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Aqui mesmo na carta aos Gálatas, ele vai falar sobre problemas da sua visão. Aos Coríntios, na segunda carta, ele fala ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. Paulo está falando da composição humana. Nós temos uma parte material e uma parte imaterial. Nós somos criados para viver para sempre, mas o pecado trouxe essa separação. O Senhor disse: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. No hebraico é morrendo, morrerás. Adão não morreu literalmente no dia que ele pecou, mas naquele dia nós nos tornamos mortais. E aí o nosso corpo, esse vaso de barro, relatado por Paulo em 2 Coríntios 4, ele vai se deteriorando, ele vai se corrompendo, ele está sujeito à enfermidade e à morte. E Paulo foi vendo e testemunhando o seu corpo se deteriorando à medida que o tempo passava. O espinho na carne, talvez uma enfermidade crônica, mas ele encontrou a suficiente graça de Deus para suportar todas essas situações. Paulo também experimentou, amados irmãos, o contentamento em Deus nas perseguições e nos sofrimentos físicos por conta do Evangelho. É a única explicação. Ele tem encontrado contentamento em Deus, passando pela privação da cadeia, da prisão. A única explicação para ele ter cantado louvores a Deus com os pés no tronco. Em Atos 16, lá no cárcere interior, no lugar terrível, com odores horrorosos, com privação. A palavra do Senhor diz que os seus pés estavam no tronco, mas a sua alma estava livre para adorar ao Senhor. Paulo não viu ali um Deus carrasco, um Deus que o abandonou, mas ele sabia que fazia parte da sua missão, ele sabia que fazia parte do seu compromisso com Cristo, a perseguição, e ele está ali louvando a Deus, orando ao Senhor junto com Silas, ao invés de dizer: Senhor, eu atendi o chamado, na verdade, se o Senhor seguisse o meu plano, era muito melhor, eu queria ir para a Ásia, eu queria ir para a Bitínia, o seu Espírito não permitiu, me mandou para a Europa. O Evangelho entra na Europa aqui, irmãos, na Macedônia. E nós louvamos a Deus porque da Europa chegou para nós. Deus é maravilhoso. E Paulo não está questionando a sabedoria de Deus. Está vendo, Senhor? Se o Senhor tivesse deixado eu ir para a Bitínia, eu não estava aqui nessa cadeia. Ele não faz nada disso, ele está cantando louvores ao Senhor, adorando a Deus. E aí a glória de Deus toma aquele ambiente, porque Paulo encontrou a sua satisfação no Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, isso é inexplicável. Isso é obra do Espírito Santo em nós. Por isso que o autor lá do século XIX, 17, o Jeremias, ele diz: isso é uma obra doce do Espírito Santo, íntima. É algo que nós não conseguimos explicar, por que nós passamos por provações e continuamos adorando e servindo ao Senhor. Por que nós não servimos só quando o vento é favorável? Por que nós não subimos essa rampa aqui para nos reunirmos, adorarmos, servirmos, pregarmos e proclamarmos quando tudo está resolvido? Porque o nosso Pai está presente em toda e qualquer situação. Por que você vem ao culto quando a sua avó está internada? Por que você vem ao culto quando a sua filha está doente? Por que você continua dizimando, mesmo passando por privações financeiras? Porque você encontrou no Senhor o seu contentamento. Você tem um Pai que está te olhando. Você pode errar todas as jogadas, mas no final você continua sendo filho dele.
Você pode fazer um gol contra. Você pode pegar uma bola e jogar na outra, igual ontem. Aquilo foi sobrenatural, irmão. Aquilo foi... Né? Tem hora que tem que ser... Quando não vai no natural, João, tem que ser no sobrenatural. Mas você continua sendo amado. Você continua tendo um pai presente. Paulo também experimentou, irmãos, o abandono. Você já passou por abandono? De você estar no ministério, estar num ambiente, estar servindo e de repente você é abandonado, você é desprezado. E Paulo diz isso na última página da sua história, 2 Timóteo capítulo 4, é o último capítulo da vida desse homem. Um apóstolo de Jesus que escreveu pela graça de Deus e pela inspiração do Espírito Santo, 50% do Novo Testamento, termina a sua vida não num palácio, mas dentro de uma cadeia, sozinho. Aparentemente sozinho. Se você ler 2 Timóteo capítulo 4, ele começa a narrar as pessoas que o abandonaram, aqueles que o fizeram mal. E ele diz, procura vir comigo logo, 2 Timóteo 4,9, escrevendo ao jovem Timóteo, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. E alguma coisa atraiu Demas no mundo, alguma mentira, algum engano, alguma ilusão, talvez da riqueza, talvez da prosperidade, e esse homem abandona o caminho. Perdão, queridos. Esse homem abandona o testemunho, a missão, e Paulo diz, Demas amou esse mundo e foi embora, foi para Tessalônica. Tito foi para a Dalmácia, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. E ele vai falando de outras pessoas, de alguém que fez mal, Alexandre, o latoeiro, verso 14, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Veja o verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Agora veja o verso 17, querido. Onde é que está o contentamento desse homem? Ele diz, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força. Todo mundo foi embora, mas o Senhor nunca vai embora. Louvado seja Deus, o Pai está com você. Eu estou aqui sozinho. Estou com frio, me traz a capa, eu quero ler, traz o pergaminho, traz os livros. O sujeito está lendo até o último momento da sua vida, meu irmão. E tem crente que não quer vir para um curso de treinamento que ele já sabe tudo. Paulo até o último dia da vida dele. Traz os livros aí. Já falei da experiência do sujeito que estava no encontro de casais, igual ontem. Mesma coisa, eu lembrei da cena e já virei logo a minha cadeira para o pregador. Era num restaurante que a gente estava, na igreja, e aí o sujeito está de costa para quem vai falar. Aí eu falei assim, irmão, você pode virar a cadeira enquanto está sendo na hora do jantar você vira de novo, aí você vai... Não, eu falei, eu já sei tudo que ele vai falar. Ele ficou de costa. Tem gente que está assim, mas no reino de Deus, irmãos, a gente está aprendendo sempre. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes de espírito. E Paulo está aprendendo até o final, e aqui ele está dizendo para nós, todo mundo foi embora, mas o Senhor está comigo. O Senhor, diz ele, no verso 17, permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Paulo está entendendo que nessa circunstância o evangelho está avançando, Deus trabalha naquelas circunstâncias mais difíceis da nossa vida, para que a glória dele se manifeste. Deus trabalha, irmãos, para o nosso maior bem e para a glória do seu nome. Se nós não passássemos por provas, nós nunca iríamos crescer, nós nunca iríamos amadurecer na nossa fé. E eu fui libertado da boca do leão. Verso 18, a fé de Paulo, a certeza de Paulo, o Senhor me livrará de toda obra maligna.
e me levará salvo para o seu reino celestial. Aleluia! Com essa convicção, ele não poderia terminar de outra forma, a não ser dizendo: a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Que descanso da alma, meu irmão. Que descanso no Senhor. A última palavra não é do Império Romano. Eu estou aqui para que o Evangelho avance. Eu estou aqui para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome de Deus seja conhecido. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, nessa passagem, é que o contentamento não depende das suas circunstâncias. Ou seja, você não está na mão das circunstâncias. Você não está à mercê das circunstâncias. E aí a gente precisa compreender Romanos 8, que diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você já observou nas versões mais novas, NVI, Almeida século 21, está assim: Deus age em todas as circunstâncias para aqueles que o amam, né? Deus age. Porque nós não estamos nas mãos das circunstâncias. Há um Deus que age nas circunstâncias. Porque quando você lida com desemprego, você vai dizer: como é que esse desemprego está trabalhando para o meu bem? Todas as coisas cooperam para o meu bem. Não é o desemprego, é o Deus que está trabalhando na sua vida enquanto você está desempregado. Quando você recebe um diagnóstico de uma enfermidade, você diz assim: puxa vida, que diagnóstico bom para o meu bem. Não, é o Deus que está trabalhando nessa situação difícil. A minha vida não está na mão do diagnóstico, nem do desemprego. Está nas mãos de um Pai que está presente em todo o tempo. Essa é a segunda lição que nós aprendemos na passagem. O contentamento vem de Deus. Paulo está dizendo isso. No versículo 10, Filipenses capítulo 4, no versículo 10, ele diz: Filipenses 4:10, alegro-me grandemente em quem, irmãos? No Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. A alegria dele estava no Senhor. E a gente vai ver isso aqui em alguns outros versículos. Talvez, pode alguém perguntar assim, pode alguém realmente experimentar contentamento em meio a obstáculos e circunstâncias adversas? Paulo vai dizer que sim. E não somente sim, mas como Paulo encontrou o contentamento em Deus. Contentamento não vem das circunstâncias, mas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam na passagem, ele encontrou alegria no Senhor, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se no Senhor. Ele encontrou alegria na convicção de que o Senhor está perto, versículo 5. Perto está o Senhor. Ele encontrou a paz de Deus. No verso 7, depois de dizer que a gente tem que entregar tudo nas mãos do Senhor, não andarmos ansiosos, preocupados com as situações da vida, e ele diz, no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E Paulo encontrou o Deus da paz. No versículo de número 9, ele termina dizendo, e o Deus da paz estará com vocês. Alegria no Senhor, a paz de Deus, o Deus da paz, a certeza de que o Senhor está perto. Do que mais nós precisamos, irmãos? Nós não estamos no céu ainda. Nós vivemos a fé em Cristo no mundo separado de Deus, impactado pela maldição do pecado. Viver nessa terra, depois de Gênesis 3, em algum momento é sofrer. Mas sofrer na certeza de que perto está o Senhor. De que Ele trabalha em toda e qualquer situação das nossas vidas. E nada escapa das mãos dEle, da soberania dEle. Bendito é o nome do Senhor. Contentamento vem para aqueles que pertencem a Jesus, que dependem da presença poderosa de Deus diante das provações da vida. A alma descansa no fato de que Jesus é Senhor. A alma descansa no fato de que Jesus pagou a nossa dívida. Os nossos pecados foram perdoados.
Fomos reconciliados com o Pai, somos filhos de Deus. Independente da nossa performance, Ele nos amou em Cristo, nos amou definitivamente. Ele nos salva totalmente. Esse é o problema da igreja dos Gálatas. Cristo e mais alguma coisa. E Paulo está dizendo, não, nós somos justificados pela fé em Cristo e ponto final. Nós fomos adotados agora, o espírito de adoção habita em nós, nós clamamos, Abba, Pai, nós somos filhos de Deus por aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Pagou a nossa dívida. É como aquele homem que está morrendo afogado. Ele está se debatendo, e cada vez mais fundo, e não consegue sair daquela situação. E ainda com aquela prepotência, não, eu vou conseguir sair daqui. E cada vez afundando mais, até que vem alguém e o tira daquela situação. Assim era a nossa vida, querido. Quantas vezes nós achávamos que nós conseguiríamos sair daquele mar revolto sozinhos? Quantas vezes nós achávamos que conseguiríamos sair daquele mar de pecado, daquele tremedal de lama, sozinhos? Mas Deus envia o resgate e o seu nome é Jesus Cristo. Seu Filho amado e perfeito pagou a nossa dívida na cruz, recebeu a ira de Deus que nós merecíamos. Louvado seja Deus. O Senhor tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Já andou num tremedal de lama? Eu me lembro uma vez que eu perdi um sapato que a Graciane me deu. A gente tinha começado a namorar, ela me deu um Dockside. Dockside é antigo, irmão. Isso aí da década de... Nem vou falar década, né? E aí os irmãos tiveram uma brilhante ideia. Nós vamos fazer uma vigília. Mas fomos para um lugar, meu irmão, que era lama pura. Tinha chovido a semana toda. Estava na cara que ia dar errado. Atolou, meu irmão. Quando atolou, quem sai? O motorista não sai, né? Quem sai é a garotada, né? Os 9 convertidos doidos para orar. Vamos embora, está na hora da oração. E sai mesmo. Quando eu puxei, veio só a meia, né? Veio só a meia. Perdi um Dockside. Tremedal de lama. Como é que você anda num ambiente desse? É assim que nós vivíamos no pecado, cada vez afundado mais. Aí a Bíblia diz no Salmo 40 que o Senhor nos tirou de lá e nos colocou os pés na rocha. A rocha é Cristo. Louvado seja Deus. E pôs nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e confiarão no Senhor. Porque foi Ele quem nos tirou daquele tremedal de lama. A gente só se afundava mais. Um abismo chama outro abismo, mas veio a graça de Jesus e nos tirou de lá e nos colocou os pés na rocha. E Ele firmou os nossos passos, porque a gente estava acostumado a andar na lama. Ele tira e firma os passos. Porque depois que você entra pela porta, Jesus falou assim, eu sou a porta. Quando você entra pela porta, sabe o que tem do outro lado? Um caminho. Jesus falou assim, eu sou a porta, mas Ele diz também, eu sou o caminho. Tem gente que fez aquela oração do pecador e abandonou o caminho. Querido, você entrou pela porta, agora tem um caminho para você seguir. É o discipulado, é o vinde após mim, é o aprender de mim, é crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Por último, querido, talvez o maior desafio nessa manhã é termos que chegar a essa conclusão, contentamento deve ser aprendido. Amém? Vejam que Paulo vai usar o aprender 2 vezes, no versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi. Aprendi. No versículo 12, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, com o HD danificado, existe uma tendência à murmuração. Existe uma tendência natural para a ingratidão. Existe uma tendência natural para reclamarmos e não conseguirmos enxergar o nosso Pai presente em toda e qualquer situação. Então, qual é o desafio? É aprender. São verbos distintos. Aqui no primeiro, Paulo está usando o verbo aprender no sentido normal, de adquirir um conhecimento. Eu sei
que eu devo ser alguém contente. Mas o segundo verbo traz a ideia de alguém que só conhece passando, a ideia da experiência, de ser experimentado. Essa é a ideia do segundo verbo. E nós temos os dois desafios. Um, a gente sabe que o contentamento é algo que agradece a Deus, mas ao mesmo tempo a gente só vai vivenciar passando por essas situações, experimentando as situações. Talvez você fique pensando, ao menos uma razão bíblica para nós aprendermos o contentamento, vivemos contente, além da experiência de Paulo. Veja o que Hebreus 13 vai nos afirmar. Hebreus capítulo 13, versículo 5, um texto muito maravilhoso, que nos fortalece. Hebreus 13, versículo 5 e versículo 6. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Talvez na sua versão diga da avareza, né? Conserve-se livre da avareza. E contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. O versículo 6 é a consequência do 5. Já que Deus não vai nos abandonar, não vai nos deixar, por isso, dizemos com confiança, o Senhor é o meu ajudador. É a mesma linguagem de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, naquele que está comigo o tempo todo, que me encoraja a não desanimar na escassez, que não permite que eu me ensoberbeça na abundância e me esqueça do Senhor. Ele me fortalece em todas essas situações. O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer o homem? Então vejam, irmãos, o apóstolo então agora vai nos mostrar de que se esse é um caminho que Deus tem para nós, se essa é a vontade de Deus, e ele entendeu que sim, e ele vai ensinar isso nas suas cartas, em tudo dai graças, e daí por diante, nós precisamos entender que contentamento não é algo recebido automaticamente na nossa conversão. Ele deriva de um processo de crescimento. Obviamente que o Espírito Santo, ao entrar em nós na conversão, ele vai nos impulsionar a isso, mas é um caminho de aprendizado. É o caminho do discipulado. E é por isso que ele vai usar esses dois verbos aí com a ideia de aprender por meio de experiência. Eu aprendi, diz o apóstolo Paulo. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E nós, irmãos, se dependesse de nós, sendo bem sinceros e honestos, nós queríamos fazer uma seleção das circunstâncias. Se dependesse da nossa escolha, escolheríamos aquelas que nós entendemos ser as mais favoráveis. Mas será que nós iríamos amadurecer? Será que a nossa fé seria aperfeiçoada? A nossa convicção de quem é Deus na nossa vida? Lembra dos momentos de privação que você passou? Lembra como Deus esteve contigo e como isso te trouxe crescimento? E agora, você vivendo uma situação melhor, você consegue enxergar que Deus esteve com você lá naquele momento difícil. Quando você olhava a conta bancária só por olhar, você já sabia o que estava ali, ou o que não estava ali. Né? Eu me lembro que quando eu saí de Curitiba, vim para cá, antes de vir para cá, eu fiquei 4 meses no deserto. E eu ainda tinha um carro, pagava um Corsinha azul, igual o do João, lembra, João, aquele Corsinha azul? Coisa linda, meu irmão. Beberrão que só ele, né? E eu pagava, eu não tinha nenhum salário, da noite para o dia, saí da igreja num dia, fiquei 4 meses, meu irmão, foi um período assim de, o tempo todo ver a mão de Deus. E eu me lembro de uma irmã lá da igreja, que era gerente do Bradesco, ela abriu a minha conta, e quando eu vim embora, ela não encerrou a conta. Eu falei, pode encerrar, não tem nada aí mesmo. Não, deixa aberto, pastor, de repente você vai precisar para outro lugar. Beleza. E aí meu irmão chegava na época de pagar a parcela do Corsa, e em Paracambi não tinha Bradesco. Paracambi não tem muita coisa, né? Agora já tem Bradesco. Na época eu tinha que ir de trem até Queimados, né? Pela fé. Não sabia o que tinha lá. E chegava lá, meu irmão,
alguém mandava uma oferta. Depois eu descobri que foi uma médica da igreja, ela já partiu para o Senhor, uma mulher muito generosa. E depois eu descobri que todo mês ela mandava uma oferta. Era exatamente o que a gente precisava. Eu não precisei vender o carro, porque era útil para a obra do ministério. Eu até falei, se precisar vender não tem problema nenhum, mas Deus não deixou aquilo. E eu vi a mão de Deus ali naquela situação, como em tantas outras. E talvez você também hoje possa se lembrar, e nessa hora que você está ouvindo essa palavra, Deus está trazendo à sua memória situações tão difíceis que você passou. E você está aqui porque o Pai esteve presente em toda e qualquer situação da sua vida. E Ele não muda. E Ele não vai mudar, querido. Por isso, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, louvado seja o nome do Senhor. O mesmo verbo usado aqui em Filipenses é utilizado para Jesus. O texto de Hebreus 5:8 diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ora, será que ele não sabia que ele deveria ser obediente? Ele conhecia intelectualmente a sua obrigação de obedecer o Pai em sua missão redentora, mas isso não retirou a necessidade de Jesus ter aprendido a obediência no sofrimento. Por isso que a ideia desse texto aqui, desse verbo, é aprender atravessando as situações. Não é um conhecimento teórico. Quando Paulo diz aqui que ele aprendeu a viver contente, ele passou por essas situações. Nós citamos algumas só. Poderíamos estudar um pouco mais sobre a vida desse homem e ver muitas outras adversidades que ele enfrentou. Mas o grande desafio para nós aqui é aprender a viver contente. John Piper diz que Deus é mais adorado quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quanto mais satisfeitos no Senhor, mais Deus é adorado. Certeza de que Ele é o nosso Pai, Pai amoroso. E eu sei, meu irmão, que às vezes no meio da circunstância a gente não consegue enxergar isso. Não foi diferente com os homens de Deus no passado. Os profetas enfrentaram esse drama. Asaf, como foi falado semana passada pelo presbiteriano, passou por essa situação. Nós somos fiéis e nós passamos provas. Jó, Abacuque, Deus falando assim, Abacuque, eu vou fazer uma grande obra e ninguém vai entender quando eu fizer. Abacuque, poxa, que maravilha, né? Deus vai fazer uma obra aqui, a gente vai ser avivado. Deus falou assim, eu vou usar os caldeus, eu vou usar a Babilônia para limpar, para purificar vocês. E aí ele termina dizendo, todavia eu me alegrarei no Senhor. No Senhor está a minha alegria. Porque com caldeu, com assírio, com quem quer que seja, Deus é o nosso Pai. Ele corrige a quem Ele ama. Até na correção nós vemos a mão de Deus. Por isso Hebreus 12 diz, não despreze a disciplina. Se você está passando por um tempo de correção, louve a Deus porque você não é bastardo, você é filho, você é filha de Deus. Ele está te purificando, está te santificando para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Caminhando para as aplicações, amados irmãos. Primeira delas, conheça e creia nas verdades da Bíblia a respeito do caráter e das promessas de Deus. O mesmo texto que diz, contentai-vos com o que tendes, diz que o Senhor não nos abandona. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Na maior abundância da sua vida, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Na pior escassez da sua vida, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Passando pelo luto, pela tristeza da perda de alguém, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Bendito seja Deus. Confie no caráter dele, querido. Ele é o teu Pai. Ele está assistindo você. Você pode errar todas as bolas, mas Ele é o teu Pai. Ele está com você em todo tempo. Te ama. Enviou o Filho dele para pagar a sua dívida, para te reconciliar com Ele. A sua vida está nas mãos de Deus. Segunda aplicação, arrependa-se das mentiras que você tem absorvido inconscientemente.
e dos fundamentos falsos onde você tem buscado a vã felicidade. Nunca foi a intenção de Deus, Robert Jones diz isso, que você encontrasse alegria duradoura em qualquer outra coisa que não fosse no próprio Cristo. Às vezes a nossa decepção e frustração é porque nós estamos andando em caminhos enganosos, numa teologia de que você não sofre nesse mundo, mentirosa, que não se sustenta, querido. Não se sustenta por meia hora. Timothy Keller dizia o seguinte: olha, se a felicidade é o propósito da sua vida, quando o sofrimento chega, ele destrói o propósito. Se o seu propósito é ser feliz na vida, qualquer sofrimento destrói o seu propósito de vida. O nosso propósito é viver para a glória de Deus, independente de qualquer situação, porque o Pai está presente, perto está o Senhor, louvado seja Deus. E por último, aplique progressivamente a verdade de Deus na sua situação atual. Qual é a situação que você está enfrentando? O que a Bíblia fala sobre isso? Leia a palavra de Deus, ore. Paulo está dizendo aqui, lance sobre ele, não andem ansiosos por coisa alguma, apresente ao Senhor as suas súplicas com ações de graça. Pense nas coisas que são edificantes, porque nessa hora, irmãos, vem tanto pensamento. O primeiro deles, Deus não está mais com você. Isso é a mentira clássica de Satanás. Mas a Bíblia diz, nunca te deixarei, o Senhor promete. Traga à sua mente aquilo que a palavra nos ensina. Paulo está dizendo o que tem que ocupar a sua mente. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama, aquilo que é respeitável. Se há algum louvor e alguma virtude, que isso tome a sua mente. Não aqueles pensamentos malignos, pensamentos de morte, pensamentos de destruição, de desistência. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, em nome de Jesus. Obedeça a verdade de Deus, continue sendo fiel. No verso 9, põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, é agora a hora de colocar em prática. E ouviram. E o Deus da paz estará com vocês, em nome de Jesus. Amém, querido? Aprendendo o contentamento em todas as circunstâncias. É um caminho. Talvez você esteja relutando em aceitar isso, mas que nessa manhã o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Nós precisamos aprender a viver contente no Senhor, em todas as circunstâncias. A nossa vida não está nas mãos das circunstâncias, está nas mãos do Pai. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse momento? Primeira pergunta que você precisa responder, feche seus olhos. Quem é o meu Pai? Deus é o teu Pai? A sua vida já está nas mãos dEle? Como é que a gente pode ter a nossa vida nas mãos do Pai? A Bíblia diz, por meio de Jesus, pela fé em Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Uma coisa é você passar por essas adversidades todas que Paulo passou e nós passamos, sem a certeza de que o Pai está perto, sem a certeza do caráter desse Pai. Uma coisa bem diferente é você saber que Ele está contigo, que Ele não te abandonou e que Ele vai cumprir o propósito dEle na sua vida, o seu bem maior e a glória do nome dEle, para que você seja mais parecido com Jesus. Não rejeite, querido, talvez a disciplina, talvez a correção, porque o Pai te ama, Ele quer você mais forte. Tudo posso naquele que me fortalece, está dentro desse contexto, do caráter de Deus, a força do Senhor para nós, que somos seus filhos e confiamos nele em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus.
Quem sabe nessa manhã alguém gostaria de dizer, Senhor, eu quero te receber pela fé, como meu Salvador. Eu quero que Deus seja o meu Pai amado, meu Pai eterno. A minha vida quer descansar no Senhor, no seu amor. Eu quero orar por você. Se alguém nessa condição, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Você que ainda não tem a certeza de que Deus de fato é o teu Pai, que te ama, mas hoje você pela fé quer entregar a sua vida a Ele, ao Senhor Jesus, e se tornar filho de Deus, filha de Deus, amado e amada, para a glória de Deus. Se alguém, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem, querido, vamos orar agora. Coloque diante do Senhor as circunstâncias da sua vida. Se você quiser ficar em pé, pode fazer isso. Nós vamos orar. Entregue ao Senhor tudo aquilo que você tem passado e diga, Senhor, eu creio que eu não estou sozinho. O Senhor Jesus também disse isso. A mesma coisa que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4. Jesus falou assim, eu também não estou sozinho, o Pai está comigo, o Pai me ama, está comigo o tempo todo. E Paulo olha para aquele monte de gente, pega a sua lista, a lista dos membros da igreja e fala assim, fulano foi embora, o outro me abandonou, outro foi para outro, amou o mundo, outro voltou, mas o Senhor me assistiu o tempo todo. O Senhor esteve comigo o tempo todo. E Ele me levará salvo para o seu reino celestial. Ou seja, Paulo falou assim, não me abandonou e nem vai me abandonar. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A nossa alma descansa no Senhor, no teu amor, da tua presença constante em nossas vidas. Não importa a nossa performance, o Pai está presente. Perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. Bendito é o teu nome, Senhor. Obrigado pelas situações adversas que passamos na vida e ainda que vamos enfrentar, porque fazemos isso na certeza de que o Senhor é um Deus presente, o Emmanuel, o Deus conosco. Louvado seja o teu nome, Pai. Queremos aprender o caminho do contentamento. Deus, nos alegrarmos no Senhor. Sabemos que as circunstâncias elas são variáveis, mas o teu amor é imutável, Senhor. O que varia é a circunstância, não o teu amor, não a tua fidelidade, não a tua graça, não o teu poder. Louvado seja o teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a crescermos no caminho do contentamento, a nos alegrarmos no Senhor, a sabermos que o Senhor reina sobre tudo, sobre todos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.